Olá pessoal, eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo, na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Doutor Teia no canal Dialetou, aqui no YouTube. Mais uma vez eu fico muito feliz com a sua audiência, com a sua presença e já vou aí fazendo aquele pedido de sempre, se inscreva no canal Dialetou, ative o sininho para que você tenha aí todos os vídeos do canal Dialetou em primeira mão, inclusive o programa Doutor Teia e vários outros que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, porque a gente sempre busca aí conteúdo de muita qualidade. E como sempre, e hoje não vai deixar de ser, nós temos uma participação muito especial em nosso programa, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma grande amiga, que hoje, e na verdade, e sempre foi, mas hoje sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é um dos grandes nomes, se não o grande nome do direito previdenciário no Brasil, é professora e está trazendo para nós aqui uma novidade que ela acabou de defender a sua tese de doutorado e vai trazer uma novidade aí a respeito do que ela tem estudado com base científica em questões assim muito interessantes, principalmente para você familiar que tem aí um filho com um problema de saúde, com deficiência. Você vai ver que vai ser muito interessante. Acompanhe aqui que eu não tenho dúvida que você vai gostar muito. Com vocês, a minha grande amiga, professora Juliana Ribeiro. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Fabrício, eu que agradeço o convite. Você é uma pessoa muito especial para mim. A admiração é recíproca. Você é uma pessoa que eu já admiro tem uns 15 anos. A gente ficou um pouco afastado, né, por causa da distância, Sim. porque eu sou de São José dos Campos, você é de Franca. Mas, assim, a gente sempre manteve um contato, um bom relacionamento. E isso é muito importante no dia a dia. Gosto muito de você. Achei fantástico o seu programa. Então, quando você me convidou, eu disse, com certeza, vamos fazer esse programa e tentar passar a melhor informação sobre a questão do auxílio por incapacidade parental. Ótimo. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto, Ju. Muito mesmo. E vários outros que você, como o grande nome do direito previdenciário no país, sem dúvida nenhuma vai poder colaborar muito com a gente, com quem está nos assistindo. Ju, mas a gente sempre começa com uma pergunta, né, para iniciar o nosso podcast, que é, Ju, o que você viu nos últimos 5 anos? Fabrício, eu vi
em termos individuais, primeiramente. Eu vi a minha vida mudar muito. Sim. Porque de uma pessoa que viajava o Brasil inteiro, uma pessoa que dava aula um dia no norte, outro dia no sul, outro dia no sudeste. Você me falou, né, Jô? Teve época que vocês tinham 30 cursos ao mesmo tempo, né? A gente tinha 30 cursos de pós-graduação rodando Nossa pelo Brasil. Senhora. Imagino. Era uma loucura. Eu imagino. Então, nesses últimos 5 anos veio a pandemia e eu tive que dar uma desligada total daquilo que eu fazia. Sim. Tive que me reinventar como pessoa. E há 2 anos atrás, eu descobri uma questão de um transtorno psiquiátrico, tá? Na verdade, você é meu advogado, você sabe muito bem isso. Mas eu tenho esse transtorno psiquiátrico Sim. em grau leve, tá? Que é um transtorno bipolar. Sim. E eu vi a necessidade, principalmente nesse último ano, de estudar a questão da pessoa com deficiência. Que bacana. De poder entender quais são os seus direitos e principalmente os direitos previdenciários inerentes à pessoa com deficiência. Então, entender o que eu tinha que mudar na minha vida, quais eram as características, porque é muito engraçado, porque entre a minha psiquiatra e a minha psicóloga, elas divergem de opinião. Sim. Tá? Enquanto a minha psiquiatra, ela fala que realmente existe esse transtorno, a minha psicóloga não fecha o diagnóstico, Sim. mas eu tenho todas as características e tomo remédio, medicação para isso. Se cuida para isso. Se cuida para isso. Então, eu vi a necessidade, Fabrício, de estudar um pouco isso e passar para as pessoas que têm uma condição semelhante a isso tudo que eu vivi. Entendi. Nossa, Ju, e obrigado por compartilhar conosco aí. É um ato de coragem, realmente, porque compartilhar uma situação como essa, às vezes, infelizmente, muitas pessoas não entendem, né? A sociedade ainda tem uma dificuldade muito grande, né, de entender a questão dos transtornos mentais. E eu acho muito importante, né, você, primeiro, trazer a sua experiência pessoal, né, mostrando que, olha, é possível, né, a gente trabalhar normalmente, ter uma vida social normalmente, basta que seja feito o tratamento adequado. E, ao mesmo tempo, militar, então. Por que também, então, eu não trazer isso para o meu dia a dia no profissional? Então, muito obrigado por compartilhar isso conosco, né? Eu fico muito orgulhoso de você estar batalhando com isso. E no mundo, Ju, o que você viu aí nos últimos 5 anos aí que você acredita que tenha mudado até a questão da humanidade? Olha, Fabrício, eu acho que pouco se faz. Sim. Eu acho que as pessoas estão ficando muito escassas. Certo? As pessoas pensam muito numa questão de umbigo, tá? E não passam. A gente está vendo uma situação, a gente vai falar de futuro, mas a gente está vendo uma situação hoje muito grave, que é do Rio Grande do Sul. Sim. Eu não sei se você sabe, mas no mundo, eu gosto muito de proteção a animais. Tá? Eu tenho 5 cachorrinhos e trabalho junto com a Patsica, que é do projeto Salva Shih Tzu, que fica na minha cidade. Ela resgata tanto Shih Tzu quanto Lhasa Apso. E eu ajudo muito a Patrícia nessa questão. Então, eu vejo para o lado, não individual, mas para o lado coletivo, pouco se faz por causa de resgate de animais. Entendi. Pouco se faz de proteção a animais, é uma judiação. Quem trabalha com isso, a maneira com que esses cãozinhos são tratados, a maneira com que esses cãozinhos chegam no projeto, Entendi. é sem olhinho. Muitas vezes chegou esses dias um cachorrinho chamado Pietro. E ele estava com o órgão genital extremamente inchado. Ele teve que amputar esse órgão genital por causa de maus tratos. É uma judiação. Então, o que eu pediria à humanidade? Entendi. Cuidar melhor desses animaizinhos. Entendi. Sabe, se você for adotar, adote com consciência e não deixe esses animaizinhos na rua. Se você for tutor, cuida. Então, não pega. Sim. Sim. Eu não sei se você sabia disso, mas eu Não gosto sabia, muito de não proteção sabia, animal. Ju. Que legal. É um lado seu que eu sei que você gosta de animais, tudo, mas não sabia essa sua militância também aí nessa questão da proteção animal. A gente viu que esperava-se com a pandemia que o ser humano
olhasse mais para dentro e mais também para a natureza, para a vida animal, enfim, na verdade parece que piorou, né? Eu acho que nós acabamos ficando tão presos ao nosso interno e esquecendo do externo, né? E além disso, Fabrício, eu vi muito nessa pandemia, voltando um pouquinho para a humanidade adoeceu. Muito. A humanidade adoeceu, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser ansiosa, ela passou a ter burnout, ela passou a ter muito mais transtornos. Então, assim, hoje a gente precisa curar essa humanidade. Sim. Que veio da pandemia. É uma coisa que a ser repensada a cada dia, né? Muito bom. Vamos conversar então agora da Juliana. Da Juliana lá, a Juliana criança, a Juliana adolescente. O que ela sonhava para ela na vida profissional? Como que foi então, né, a sua escolha pelo direito e depois a escolha pelo previdenciário? Conta para nós aí, Ju, um pouquinho isso dessa sua história. Eu sempre fui mais professora do que advogada. Eu falo que eu amo a docência. Sim. Então, eu venho desde muito pequena. Minha mãe, a professora Sônia, ela dava aula de inglês. Então já teve esse exemplo dentro de casa, né, Ju? Sim, então ela dava aula de inglês. E desde muito cedo, eu fui aluna da minha mãe e levava os alunos para recuperar dentro da minha casa. Só que eu dava a recuperação para os alunos da minha mãe. Que legal. E foi assim. E aí eu tinha um tio, o tio Djalma, que já é falecido há muitos anos. Ele faleceu, na verdade, quando eu entrei na faculdade de Direito. Ele era desembargador do TJ. E ele acabou me influenciando muito por conversas quando eu era adolescente. Sim. E sempre na faculdade, Fabrício, que eu me formei isso em 98, olha quantos anos de formada. Na faculdade, a minha meta era ser professora de direito. Nunca foi ser advogada. Entendi. Então, desde então as cadeiras da faculdade, a tua ideia sempre foi a questão do magistério, sempre da docência. Do magistério, sempre. Que legal, porque eu dava Ju. aula de inglês, né? Conta pra nós essa história aí, de como foi a Ju professora de inglês, a teacher Ju. Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Aprendi o inglês, morei em Michigan com uma família. No intercâmbio. No intercâmbio. Daí eu voltei e a minha mãe falou assim, você quer mesmo dar aula de inglês? Eu falei, quero ser professora. Daí ela me apresentou numa escola que se chamava Equibeu, lá em São José dos Campos, Instituto Brasil, Estados Unidos. Daí eles gostaram, porque eu sempre gostei muito de criança. Sim. Então eu dei aula há muitos anos, quase 8 anos para criança de inglês. Né, até que eu me formei na faculdade. Sim. E aí já não conciliava mais, porque eu fazia estágio. Entendi. Então, na época da faculdade, você conciliou a faculdade com as aulas de inglês. Sim. E aí depois Sim. de formada, aí já não foi mais possível. Daí Ou não foi. ainda... Não. Quando Não. eu me formei, eu fui trabalhar no escritório de advocacia em São Paulo. Que, na verdade, da doutora Marta Geller. Então, você teve a oportunidade, então, e durante algum tempo você advogou realmente, sim, única durante e uns 10 exclusivamente. anos. Durante uns 10 anos eu advoguei. Depois, assim, só para te explicar direitinho. Eu trabalhava no escritório em São Paulo. Aí eu fui chamada pela Unip para dar aula de Direito Previdenciário na Unip. No momento em que eu engrenei na faculdade, eu fui largando meus casos Sim. e fiquei só na docência. Entendi. Até que depois de 5 anos de Unip, eu dava aula de manhã, tarde à noite, dava aula final de semana. Não dava tempo de advogar. Não. Nunca deixou de ser advogada, mas não dava tempo de militar. Não. Daí a gente acabei me envolvendo com pós-graduação. Sim. Tá? E a gente, 5 anos depois da Unip, eu sentei com a minha mãe, que também era professora, e uma outra pessoa que era minha estagiária na época, que acabou se tornando sócia, a Cibele, que você conhece. Sim. Daí a gente criou o Enfoque. Sim. Né? Na verdade, nós temos quase 20 anos de Enfoque. Né? Hoje, assim, foram muitas pós-graduações rodando pelo país de direito previdenciário. Né? Só que hoje, na verdade, por escolha, tanto da Cibele quanto da minha mãe, a gente só está fazendo o curso rápido. E eu estou com novos projetos que você conhece muito bem. Sim. Tem novidades em breve, pessoal. Em breve vamos ter novidades interessantíssimas. Né? Que bom, Ju. E, bem, essa questão
da docência, mas durante algum tempo também, ou até nesse meio tempo, você também acabou seguindo a carreira acadêmica também, no sentido, primeiro, de ser professora, e ao mesmo tempo o mestrado veio ou foi logo depois, Ju? Como é que foi a questão do mestrado em si? Eu me formei em 98 para 99, o mestrado foi de 2001 a 2003. Então foi, vamos dizer assim, pouco tempo depois você já ingressou no mestrado. Eu ingressei no mestrado, foi um tempo muito duro. Por quê? Porque eu não tinha experiência que eu tenho hoje com direito previdenciário. Eu lembro que, na verdade, quem me carregou junto foi a Marisa Vasconcelos, que é uma juíza federal, que me ajudou muito nos estudos e tudo. Porque eu me sentia muito cru. Sim. Uma criança ainda, com 23, 24 anos. Uma criança tendo que fichar todos aqueles textos. E o professor Wagner, na época, o professor Wagner Balera, que foi meu orientador, ele pedia para ler textos em espanhol, muitas vezes. Uma vez eu lembro que ele pediu até um texto em alemão. Meu Deus. Naquela época não tinha Google Não tinha Tradutor, tradutor, né? o que tem hoje. Mas foi... Que loucura. Eu imagino a loucura que foi para traduzir esse texto e entender o que estava sendo escrito, né? Sim, mas faz parte do mestrado, do trabalho acadêmico. Você acabou de terminar o seu. E foi legal, porque eu fiz sobre salário e maternidade, que é uma área que eu gosto até hoje muito de estudar. Tem um livro sobre salário e maternidade que está, assim, desatualizadíssimo pela editora Juruá. Mas o importante, Fabrício, para mim, nessa época, foi ganhar maturidade acadêmica. Sabe, olhar um pouquinho mais para a questão da academia e tudo mais. Mas depois eu parei muito tempo, não de estudar, mas eu parei muito tempo com a academia. Entre o mestrado e o doutorado foram 20 anos. É porque, na verdade, também a docência te consumiu muito e aí realmente não dava tempo. Ou fazer uma coisa ou outra, né? Que bacana, Ju. E como foi, então, esse start e a vontade de fazer o doutorado? Como que surgiu isso? Ou sempre teve, de fato, essa questão do tempo que não estava proporcionando? Não, na verdade, Fabrício, eu durante uns 15 anos da minha vida, eu não queria ouvir falar em doutorado. Sim. Daí surgiu a oportunidade de eu ir para a Europa. Tá? Eu não sei se você sabe disso, mas eu fiz o meu primeiro doutorado em Portugal. Não, Ju, então, olha que bacana. Então, uma novidade, então. Eu fiz o meu primeiro... Assim, eu fui doutorando em Portugal, fiz todos os créditos, fiz a qualificação, só que depois eu fiquei doente. Entendi. Eu fiquei doente e... Nessa questão de ficar doente, eu tive que me afastar. Sim. Levei meus atestados lá para Portugal e a faculdade não me aceitou de volta. Então você acabou perdendo esses créditos lá, Ju? Você não conseguiu trazer isso pro Brasil? Não, porque ao mesmo tempo... Que pena. Bem, de qualquer modo, a experiência eu não acredito que foi maravilhosa, né? Foi. Deu para aproveitar nessa tese que eu defendi aqui no Brasil. Na verdade, o que aconteceu? Antes de terminar a minha qualificação, eu conversei com uma pessoa que eu sou eternamente grata, uma pessoa assim que eu amo de paixão, que foi meu orientador de doutorado, o professor Miguel Orvati Júnior. E eu falei para ele que eu tinha vontade de voltar para PUC, São Paulo, para fazer o doutorado. Daí eu fui fazer a prova, passei, e eu estava fazendo 2 doutorados ao mesmo tempo, em Portugal e aqui no Brasil. Só que como o de Portugal não deu certo o meu retorno e o da PUC deu certo o meu retorno, eles aceitaram com os atestados médicos e tudo, aí eu retornei para PUC e em 7 meses eu consegui terminar de escrever e defender o doutorado. Que bacana, Ju. Que bacana. Agora, então, vamos conversar então sobre essa sua tese de doutorado. A gente tem conversado bastante sobre isso e você traz muito subsídio científico e de que realmente é algo que a gente pode batalhar muito. E principalmente agora na questão do estudo nosso agora em conjunto do PCD, né, Ju? Tá? É uma possibilidade muito grande. Conta para nós, então, essa sua tese e como que a gente pode, então, trabalhar isso, como que a gente pode começar a batalhar em cima desse teu estudo aí, agora desse teu filho, né? Na verdade, a minha tese, ela versou sobre licença parental. Sim. Tá?
Só que, deixa eu explicar o que é licença parental. Isso, explica pro pessoal que tá nos assistindo como que é essa ideia da licença parental. Ó, a licença E quem pode se beneficiar disso, né? Sim. A licença parental ela não existe no Brasil. Tá? Ela existe em Portugal, ela existe na Suécia. Ah, então há experiências em outros países Sim. nesse sentido. Sim. Ótimo. O Chile é o único país na América do Sul a fornecer licença parental. Sim. O restante dos países não oferece. Ju, e não é a licença paternidade que nós estamos acostumados aqui para Não. quem é empregado. Não tem nada a ver isso com isso, Então, né? vamos diferenciar, Ótimo, né? A licença ótimo. maternidade é uma licença de 120 dias, Uhum. tá? Podendo ser antecipada em 28 dias e podendo ser prorrogada em mais 14 dias em caso de grave enfermidade da mãe ou do filho. Entendi. Essa é a licença maternidade. Que é o caso quando a mãe dá à luz ou quando há adoção. Sim, É esse caso, Sem especificamente. Isso existe no Brasil. existe no Brasil. Uhum. Agora, existe também a licença paternidade, que seriam... Você é pai, você sabe disso, Sim. somente 5 dias. Isto. Tá. E para quem é empregado, então nós como autônomo e como profissional liberal, esquece. Não tem. Não. Né? Isso é só para quem é empregado e é uma licença que tem de 5 dias da sua empresa. Mas não tem benefício, não tem nada. O INSS não paga nada pro pai. Na verdade, a licença paternidade ela é um direito trabalhista, né? Não é um direito previdenciário. A licença maternidade, sim, é um direito previdenciário. E o interessante é que aqui no Brasil, Fabrício, existe aquele programa da empresa cidadã. Sim. O que é a empresa cidadã? A mãe ela pode prorrogar até 6 meses a licença maternidade dela, só que isso não é pago pela INSS, é pago pela empresa e depois se faz a compensação tributária. Só Sim. que a empresa pode aderir ou não aderir ao programa Empresa Cidadã. Então, isso não vai garantir que depois dos 120 dias, essa pessoa vai ter direito a mais 60 dias. Entendi. E eu vou puxar um pouquinho pela minha memória, me corrija, né? É uma situação também extremamente burocrática da empresa aderir a esse programa Empresa Cidadã. Não é qualquer empresa que consegue. Então, enfim, na verdade, é um programa que, infelizmente, não é tão acessível, e principalmente a pequenas empresas. Sim, na né? verdade, todas as empresas optantes pelo lucro real, elas podem aderir ao programa. Optantes pelo lucro presumido, já não pode. Ou seja, são pouquíssimas empresas, e a maioria são grandes empresas Sim. que optam pelo lucro real. Né? A Sim. grande maioria é lucro presumido. Ou, Sim. na verdade, a outra maior parte ainda é o simples, né? Que Sim, sem dúvida. Enfim. E elas não podem aderir. não pode aderir. Ou Então, são seja, pouquíssimas. a mãe em fase de amamentação, ela não vai poder usufruir desse período com o filho porque ela vai ter que voltar a trabalhar. Sim. Tá? Eles não podem dizer que isso é um direito obrigatório, se a empresa... Porque a mãe, ela pode aderir ou não a esses mais 60 dias. Ela só tem que avisar a empresa 15 dias antes do retorno da licença maternidade se ela vai aderir ou ela não vai aderir aos mais 60 dias. Mas que mãe que não quer ficar com o filho, né? Exatamente. Que mãe que não quer ficar com o filho. Exatamente. O problema é a questão da empresa também ter aderido ao programa. Para poder estender, né? Eu acho que essa lei é de 2015, tá? Ela vai ser um pontapé inicial para a questão da licença parental. Ótimo. Tá? Porque a licença parental é muito parecida com a empresa cidadã. Só que o que é? É uma licença posterior à licença maternidade, tá? De mais 180 dias. Ah, que bacana. Então, a ideia, por exemplo, da mãe que der à luz, ela primeiro... Ela tira a licença maternidade. Sim. E depois tem essa possibilidade também da licença parental. Da licença parental. Ah, que legal, Ju. Tá? Só que aí, o que... Tem projetos de lei aqui no Brasil, que já foram engavetados várias vezes. Imagina. Só que, o que acontece? Não se falou em 180 dias, mas não se falou como vai ser a remuneração. Porque o salário maternidade é a remuneração integral da gestante. Sim. Enquanto, em vários países, por exemplo, em Portugal, esses 180 dias, eles são somente dados 25% do valor da remuneração. Entendi. Então, programas como os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos você pode tirar a licença parental, só que ela não é remunerada. Então, não se foi colocado... Não faz muito sentido aqui a gente fazer isso, né? Não, aqui não vai ter sentido, porque não... Agora, se passar a licença parental para o órgão protetor,
do Seguro Social, vai ter que se decidir qual vai ser o valor do salário de benefício disso. Vai ser o valor da remuneração? Vai se tratar como o valor, por exemplo, de um auxílio por incapacidade temporário? Vai fazer lá a média do 100% e vai tirar 91%? A gente não tem essa definição ainda do valor que poderá ser. O que tem também, Fabrício, é um projeto de emenda constitucional, tá? Que vai dizer, não tem lá proteção à maternidade, Sim. lá no artigo 201, como no artigo 7º, proteção à maternidade, isso está errado. Você não pode falar só em proteção à maternidade. Você vai ter que falar de proteção à parentalidade. Por exemplo, eu vejo o Fabrício, eu acompanho o Fabrício muito com a Gabriela, né? Então, as responsabilidades, elas não podem ser da mãe, elas têm que ser divididas entre pai e mãe. Sim. Então, quando a gente fala da licença parental, qual é o objetivo maior da licença parental? É que a mãe e o pai possam passar tempo com seus filhos e dividir as responsabilidades parentais. Que legal, Ju. Então, a ideia é possibilitar esse benefício para ambos, tanto para a mãe como para o pai. Sim. Que legal, Ju. Por isso que a gente deve falar não em proteção à maternidade ou à paternidade, a gente vai falar em proteção à parentalidade. Que legal. Então é importante nós começarmos. Então, a primeira coisa é brigar pela nomenclatura. Sim, ou seja, sim. parentalidade. E que abarca tanto o pai como a mãe. Ju. E nos seus estudos, Ju, o que você acha com relação à questão de valor? O que seria algo coerente? Eu gostaria que as minhas mãezinhas recebessem 100% do salário da Da remuneração. remuneração. Porque já entraria na continuidade do salário maternidade, né? Já estaria na mesma lida. É claro que autônomo é diferente, segurado especial, na verdade, é diferente, Sim. tá? Não é a última remuneração. Mas o mais importante é que garanta a esses pais o direito de cuidar dos filhos nesse período. Entendi. Ô, Ju, e um pré-requisito também seria a questão de estar vinculado ao INSS, de estar na qualidade de segurado. Sem Ambos. dúvida. E eu iria mais longe, tá? Não só para uma licença pós-licença maternidade. Isso que eu ia te perguntar. Então, outras possibilidades além Sim, dessa. sim. E quais seriam, Ju? Por exemplo, duas. Vou colocar duas. Nós estamos perto de Barretos, Sim. tá? Que é uma cidade onde tem um hospital do câncer. Quantas mães precisam se ausentar do trabalho para poder levar um filho para um tratamento ou para uma quimioterapia? Sim. Tá? Quantos pais precisam também? Não vamos discriminar pai ou mãe, vamos falar de pais. Sim. Tá? Essa questão. E a outra questão que... Isso é influência do Fabrício, viu, gente? Isso é influência do Fabrício. Quantas pessoas, elas, quando tem um diagnóstico de TEA, Sim. quantos pais não precisam tirar uma licença para poder estruturar a terapia dos filhos, para poder estar com seus filhos ali nos primeiros dias de terapia? Sim. Porque a gente não pode falar de uma licença parental eterna, mas sim de uma licença parental que viesse organizar o dia a dia desse filho. Se o pai ou a mãe não pode levar, quem que vai ser o responsável para levar as crianças? Aprendi com você, tá? Quem vai ser responsável? E é extremamente necessário, realmente. Não dá para você deixar a criança, por exemplo... sozinha numa terapia, ou às vezes até para levar e buscar, realmente é um transtorno. Por mais que de repente você tenha até uma estrutura, né, da clínica terapêutica de deixar a criança levar e buscar, mas você tem que levar e buscar. E aí, como é que faz? Né? Não, por isso que eu defendo e vou continuar defendendo que a criança, tá? Na verdade, o pai ou a mãe, ela tenha direito de 180 dias para poder estruturar a vidinha dessa criança com autismo. Ou diagnóstico tardio. Sim. Você pega um adolescente que sempre deu problema, está com diagnóstico de autismo, independente do espectro, independente do nível de suporte. Independente do nível de suporte, para que aquela pessoa possa
ter dignidade, para que aquela pessoa possa ter direito à vida Sim. e se estruturar nas terapias. E os pais poderem participar desse momento com o filho com TEA. Sim. Nós temos falado muito isso em nossas lives. Né, Sim. Ju? O momento do diagnóstico é um momento de muita desorganização da família, do casal, do pai, da mãe. Então, é um momento que seria muito importante realmente essa licença parental para que, de fato, isso haja uma reorganização da família e se dê aí a possibilidade de dar atenção para a criança, para o jovem, enfim, né? Para que você consiga ajudá-lo nesse primeiro momento e até respirar. Sim. Né? E eu vou além, Fabrício. Não existe, eu fiz um estudo de vários países, não existe. Uma das coisas que eu me preocupo também é a questão da licença parental ao idoso. Por quê? Quantas famílias não cuidam dos seus idosos? Ah, que bacana. Então, a ideia é que essa parentalidade não seja apenas com relação ao filho, mas com relação também aos pais idosos que precisam de Sim, cuidado. Sim. Que legal. Na verdade, você tem que selecionar um pouco. Você vai dizer, quem são esses filhos? São filhos segurados do INSS. Sim. Filhos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Uhum. Que pais? Por exemplo, a minha mãe... nunca teria direito a isso, porque Dona Sônia extremamente autônoma, independente, ainda tem uma vida ativa perfeitamente possível. Não precisa Total. Hoje, graças a Deus, não precisa não de ninguém. precisa de nada. Sim. Mas vamos supor que algum dia venha a precisar. E diz, assim, pesquisas que os idosos, o que eles mais querem no final da vida é a presença dos filhos. Sim. É a presença da família. Sim. Então, uma grande oportunidade para poder cuidar. Quantos filhos largam seus empregos para ter que cuidar dos pais idosos? Tá? Gente, não é pais só idosos. É pais idosos acima de 60 anos, que é o idoso. Tá? Pais sem autonomia, ou seja, existe uma incapacidade, uma deficiência, existe ali uma dependência econômica que tem, que apesar de ser presumida, que é classe 1, né? Sim. Na verdade, ela vai ter que ser comprovada nesse ponto. Perfeito. Perfeito. Então, a ideia é que você traga pré-requisitos também para Sim. que haja esse direito. Ô, Ju, e qual é a diferença? Porque no passado nós tínhamos aí a tese, né, que foi muito utilizada durante um bom tempo, que é do auxílio doença parental. Qual que é aí a grande diferença aí dessa tua ideia aí do auxílio parental? Qual é a grande diferença? Na verdade, nós temos assim, o advogado previdenciarista brasileiro, ele é muito criativo. Impressionante como advogado ele é criativo. Então, criou-se a tese do auxílio doença parental, que seria a pessoa ter uma incapacidade para cuidar de terceiros. Correto. Certo? Só que isso foi acabado pela TNU. A TNU disse que você não pode tirar benefícios previdenciários para cuidar de terceiros. Perfeito. Então não há... Ju, para quem está nos assistindo, o que é a TNU? Explica para quem, verdade. em pequenas palavras, o que seria então? Turma Nacional de Uniformização. Que é um órgão do Poder Judiciário. Então, a Justiça falou isso para nós. Ó, não tem esse direito. Não né? tem esse direito. Então, o que acontece? Toda vez que você peticionar, tá? Fazer uma petição para o judiciário falando em auxílio doença parental, eles vão te indeferir. Esquece. Só que a gente acaba estudando outras maneiras, outras vias. E desses estudos que eu tenho feito sobre PCD, sobre incapacidade, a gente vai colecionando informações a respeito, por exemplo... Vou fazer uma pergunta para o Fabrício, simples. Qual foi o teu sentimento, a sua incapacidade, quando você teve o diagnóstico da Gabriela? De luto. De luto, porque é isso. Não vamos ser hipócritas. E é uma coisa que a gente tem que falar muito isso às claras, né? Quando há um diagnóstico, há aí realmente uma mudança completamente de rota. Né? Por quê? Porque a gente idealiza, né, Ju? Nós não podemos também mentir. A gente idealiza uma situação que o filho, aquela questão de você, inclusive, idealiza até o futuro dele, né? Que ele vai ter a profissão X, Y, Z. E de repente, quando você se vê totalmente fora de toda essa idealização, realmente é uma situação de luto. Existe até a chamada tese da viagem a Amsterdã. Qual que é essa ideia da viagem a Amsterdã, Ju? Os terapeutas falam muito disso, né? Quando a gente tem o diagnóstico.
Você, num primeiro momento, quando o seu filho nasce, você está fazendo uma viagem para Disney. Né? Aí você vai passear, você vai andar você vai no parque, você vai conhecer o Mickey, o Donald, o Pateta, você vai na Universal lá perto, enfim. O que acontece? Quando você tem o diagnóstico, na verdade você descobriu que você foi para Amsterdã. Você não foi para Disney. Mas Amsterdã é tão bonita quanto. Eu tive a experiência de conhecer Amsterdã pessoalmente, né? E realmente é muito bonito. Tem uma feira de flores lá que é perfeita. Né? Então, não deixou de ser bonito, não deixou de ser um passeio maravilhoso e pode ser um passeio que seja até muito mais agradável e muito mais bonito do que ir à Disney, né? Mas não foi aquilo que você programou. Então, há uma sensação de luto, há uma sensação de mudança de rota e isso há um descontrole, uma desorganização muito grande na vida do próprio pai, da própria mãe e até da família. Tá, mas aí qual é o aspecto? Ó, na verdade, eu te entrevistando. Olha, nós estamos aqui para isso. Estamos batendo papo. Qual é o aspecto da sua incapacidade naquela época? Existia incapacidade psicológica? Ju, sim. Sim, nós não podemos mentir isso, porque como há toda essa mudança, esse transtorno, né, você não consegue produzir da mesma forma, você não é o mesmo, você precisa de um momento até para entender isso, até para se reestruturar, para de fato você voltar a realmente ser uma pessoa produtiva como você era. Isso é fato, Sim. Ju. Isso é fato. Tem um momento aí, vamos dizer, e eu acho que casa muito com a sua ideia dos 180 dias. Esses primeiros 6 meses são muito difíceis para a família. Muito difíceis mesmo, né? E isso afeta diretamente aí a capacidade de trabalho. Porque muitas vezes você tem que se reorganizar para levar a criança nas terapias, às vezes você tem que faltar do trabalho, ou para quem é profissional liberal, às vezes você vai ter que remarcar e readequar a tua agenda para isso. Então, de fato, há uma interferência na capacidade produtiva. Não tenha dúvida nenhuma disso. Que interessante você me falar isso, porque a gente vai entender que o quê? Aonde eu quero chegar? A gente não vai pedir auxílio por incapacidade temporária para cuidar de terceiros. Sim. Então, a gente vai pedir auxílio por incapacidade temporária para cuidar do próprio pai ou da própria mãe. Ah, que bacana. Porque o Fabrício bem colocou, não existe só uma incapacidade psicológica que vai existir. Vai existir um esgotamento mental, uma ansiedade, uma depressão. A gente está falando muito de autismo porque aqui a gente tem esse nicho. Sim. Mas imagina uma mãe que tem um filho que foi diagnosticado com leucemia. Não é? Se o filho foi diagnosticado... Ou que sofreu um acidente grave, né, Ju? E às vezes você precisa tá apoiando lá. E, de fato, você não consegue trabalhar. O Fabrício colocou uma coisa excepcional. Você não consegue trabalhar. Se você não consegue trabalhar, você tem uma incapacidade aqui, uma barreira muito grande. Muito. Que seria o acesso ao mercado de trabalho. Exatamente. E é diferente, Ju, eu acho que é isso que você ia falar, do auxílio-doença propriamente dito. Porque ali realmente você tem uma doença, uma patologia que te incapacita de trabalhar. Sua, especificamente. Eu acredito que a tua tese é essa, olha... Todo o contexto, principalmente do problema com o filho ou com o pai, que está gerando essa questão da incapacidade. Não é pura e simplesmente a patologia. Porque se a gente for analisar friamente e superficialmente, você consegue trabalhar. Mas não é isso que é a tua tese, né? Não é só, aliás, não é só isso. É todo um contexto, inclusive, social. Você tem que levar em consideração a incapacidade biopsicossocial, isso está no manual do perito do INSS. A gente tem que analisar, não é para cuidar do terceiro, é sim para cuidar da pessoa, para poder cuidar do terceiro. Que bacana. Então tem esse pré-requisito também. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não adianta você falar assim, eu quero tirar uma licença para cuidar do meu filho. Não vai adiantar. Não é pura e simplesmente isso. Não. Agora, se você fizer uma petição inicial dizendo, com laudo psiquiátrico, laudo de psicólogo, dizendo que a pessoa está acometida de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, de um lapso de memória, certo? Isso conjugado com o quê? Conjugado com
a incapacidade biopsicossocial, dizendo a sua rotina de trabalho, que você está tendo que mudar a sua rotina de trabalho, dizendo quantas faltas você teve no emprego para levar um filho fazer quimioterapia, que muitas vezes a mãe vai ter que parar de trabalhar para poder cuidar do filho enfermo. Sim. E é muito comum isso, Jô. É mais comum do que a gente imagina, né? E vamos pensar, né, na questão até histórica e social. E vamos voltar de novo para a história do autismo, né? Que é o que a gente tem visto muito na prática. Um dos dois, ou o pai ou a mãe, tem que parar de trabalhar para poder acompanhar o filho. Sim. E por essa questão histórica e cultural nossa, isso é a mãe que faz. Então, muitas mães precisaram, no momento aí do diagnóstico, largar o seu trabalho para poder cuidar. E, de repente, pode ser que seja um momento até de alento e até de reorganização e ela não precise parar de trabalhar por conta aí desse benefício previdenciário que você está lutando. Sim, sim. Na verdade, é um benefício que já existe, né? Só que enquanto não vem a licença parental, a gente vai ter que trabalhar nisso. Sim. Que é a única forma desses pais ou desses filhos poderem encontrar e poder compartilhar desse lapso temporal. Ô, Ju, então, o que você tá trazendo para nós, nessa tua tese, não é uma inovação. É apenas uma adaptação do que já existe na nossa legislação. Sim, sem dúvida. Que bacana. Sem dúvida. Isso é uma questão que da mesma forma, é uma omissão do legislador. Se é uma omissão do legislador, a gente tem que preencher a lacuna. Infelizmente, vai ser através desse ativismo judicial que vai ser provocado pelo advogado, com algo que já existe. Sim. Só que não adianta o advogado não usar dos instrumentos corretos. Ele vai precisar de um laudo de psiquiatra, laudo de psicólogo para corroborar que a gente gosta da multidisciplinariedade e uma avaliação biopsicossocial. Tá? Você vai dizer, mas assistente social não. Você vai colocar na petição inicial quais são essas barreiras que o pai vai enfrentar, principalmente em relação ao trabalho, né? Sim. O impedimento em relação ao trabalho, que muitas vezes é o trabalho que vem o sustento daquela família. Exatamente. Sem trabalho, não vai ter condição nem financeira de comprar remédio para o filho. Então, essa instrumentalização do processo, Fabrício, tem que ser muito bem feita, muito bem elaborada, que senão vai cair, principalmente se for em juizado especial federal, vai cair na tese do GF. Sim. Né? E não é essa, a ideia não é essa. Não, a ideia é provar que aquele pai ou que aquela mãe, ele tem uma incapacidade. E é temporária, né? Entendi. Que bacana. Então, assim, o foco é realmente no pai e na mãe, no trabalhador, vamos dizer isso. No trabalhador que é segurado do INSS e que, de fato, está incapacitado para o trabalho em razão de todo o contexto. Não é pura e simplesmente por ter um filho que está, naquele momento, necessitando de apoio. Ou um pai ou uma mãe que, naquele momento, está precisando de apoio. Não. Na verdade, a causa biopsicossocial é o filho. Mas isso está ligado também a uma barreira, que é o trabalho. Olha que interessante. Né? Eu não sei como falar da barreira em si, mas a barreira é o acesso ao mercado de trabalho, é a impossibilidade de trabalhar que vai gerar prejuízos econômicos para a família. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nossa, Ju, isso aí eu tenho certeza que vai ser uma tese aí que vai pegar. Tomara. E eu acho que assim, nós como advogados precisamos aí conhecer um pouco mais desse teu material para que a gente possa aplicar isso no dia a dia, porque de fato isso está acontecendo a cada momento. A cada momento. Os pais realmente estão numa situação... eu vou trazer mais de novo isso do nosso dia a dia, da criança PCD, da criança com autismo, que precisa de fato disso. Né? E principalmente nesse primeiro momento do diagnóstico. É direito da criança e do adolescente a convivência familiar. Olha só. Com certeza. Que legal, Ju. Nossa, parabéns pela tua iniciativa e de trazer, né, essa tese que nada mais é do que uma adaptação do que já existe. Eu espero, na verdade, quando a gente começar... Porque, assim, tenho recente doutorado, tenho um mês no doutorado, né? Sim. Na verdade, a primeira palestra que eu vou dar sobre o assunto vai ser hoje à tarde aqui em Franca. Sim. Mas a importância desse assunto é tão grande, Fabrício, é tão grande, que eu tenho, assim, muita consideração em falar, assim, ajudem a gente a fomentar essa tese. Isso. Quais seriam as incapacidades físicas, psicológicas que um pai tem ao ter um diagnóstico de um filho com autismo, PCD, com uma patologia. Porque isso vai ajudar muitos pais
a organizarem a vidinha dos filhos, Sim. organizar a sua própria vida. Sim. Ou um caso, né, do diagnóstico de um pai, de uma mãe com Alzheimer, que aí se vê numa situação que realmente precisa de um apoio muito grande e desestrutura, né, Jô? Desestrutura porque um pai com Alzheimer, um pai numa situação debilitada, também é a mesma, é idêntica, é uma situação idêntica. Você realmente Sim. fica numa situação de desorganização que você tem que acompanhá-lo naquele momento de uma forma muito intensa. Ai, que bacana, Jô. Eu adoro esse tema, né? É. Então, na verdade... Dava pra gente falar aqui dias a respeito do assunto. Ô, Ju, e agora vamos falar de projetos. Opa, né? isso é bom. Vamos isso falar é de bom. projetos. Como é que tá a questão agora da Ju professora? Né? Você comentou aqui nos bastidores, e nós estamos acompanhando, que eu estou junto com vocês em alguns projetos. Você voltando agora com tudo realmente a dar aulas, voltando com tudo a carreira mesmo na docência. Conta para nós aí, o que você tem de projetos, o que hoje já tem feito, o que está por vir, conta para nós aí. Então, a gente continua no Enfoque, tá? Com curso de extensão uma vez por mês. Sim. O Enfoque hoje não tem mais pós-graduação. Não. Por Tá. enquanto, pós-graduação de Direito Previdenciário nós não vamos ter mais. Sim. É uma opção minha de não trabalhar mais com pós-graduação de Direito Previdenciário. Porque, na verdade, Fabrício, eu quis novos desafios, eu quis novas propostas. E você tem muito a ver com isso. Que bom, fico muito Eu feliz. até vou, para eles entenderem essas propostas novas, eu rolando o Instagram do Fabrício, eu comecei a ver essa questão do autismo com outros olhos. Eu comecei a pesquisar, eu comecei até que eu mandei uma mensagem para o Fabrício via WhatsApp, convidando ele para fazer uma live. E desde então, eu venho estudando essa questão mais de PCD, de autismo, e venho me encantando pela área. Sim. Um dos nossos projetos, eu não sei se pode falar, Claro. um dos nossos projetos, juntamente com o Fabrício, com a Camila, é a gente trazer um curso inovador nessa área de autismo e PCD. É uma área que não vai envolver só o direito previdenciário, que é a nossa área de atuação, mas vai envolver outras questões trabalhistas, tributárias, vai envolver a questão de direito à saúde, questão civil. Então, vai ser um curso bem diferente, com mentoria e tudo mais. Provavelmente lá para agosto, setembro, a gente consiga lançar esse curso, que a gente vai ter que gravar e tudo mais. E também, para o ano que vem, tem uma novidade que vai ser, não posso falar o nome ainda, mas vai ser uma pós-graduação voltada ao PCD e ao autismo também, de direitos do PCD e autismo. Essa pós-graduação vai ser coordenada pelo professor Fabrício. Eu vou estar só de coadjuvante batendo palma atrás, vou dar aula. Mas o mais importante é que a gente vai querer inovar na prática, Sim. principalmente para ajudar essas famílias que tanto precisam de apoio, precisam de saber os seus direitos. Exatamente. A ideia de todo esse trabalho é nós formarmos de fato profissionais para poder exatamente habilitados, né, qualificados para absorver a demanda, que a demanda hoje é monstruosa e a tendência é aumentar cada vez mais. Se nós formos trabalhar com números, e uma pena que o Brasil não tem números ainda, né, só de PCD há um entendimento que algo em torno de 25% da população tem algum tipo de deficiência. Então, ou seja, todos esses 25% são clientes em potencial, são pessoas que estão precisando buscar os seus direitos. E, infelizmente, na prática, né, tanto a rede pública, e aí vamos pensar em saúde, né? Tanto a rede pública como os planos de saúde não absorvem isso. A gente sabe que o sistema previdenciário nosso hoje também, infelizmente, também não absorve. Então, nós temos uma demanda monstruosa. Então, vai ter profissional aí a rodo precisando de ajudar essas pessoas. Fabrício, eu vou dar um exemplo. Já que eu abri minha vida, Sim. eu quero abrir minha vida para que eu sirva de exemplo muito para importante. outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu fazendo uma live com o Fabrício, mas foi assim, bingo. E olha que eu tô na área há 20 e poucos anos. De repente, eu tive meu diagnóstico, né? Isso há 2 anos e meio atrás. Tomo remédios, estou super estabilizada, trabalho e tudo mais. Até demais. Até demais. Daí, na live com o Fabrício, ele começou a falar de deficiência leve.
E olha que eu conheço a aposentadoria do PCD, eu conheço a legislação. Terminou a live, eu falei, Fabrício, preciso falar com você. Daí eu passei o meu caso pro Fabrício. O Fabrício falou assim, você só não se aposenta se você não quiser. Então, hoje, eu não sabia, na verdade, não tinha ligado, mas quantas pessoas com diagnóstico leve que podem ter redução, o homem pode ter 33 e a mulher 28 anos de contribuição, justamente o quê? Já podendo se aposentar e não sabendo desse direito. Exatamente. Pessoal que tenha transtorno bipolar, pessoal que tenha TDAH, pessoal que tem autismo leve. Isso Isso estamos falando de transtornos mentais, mas, por exemplo, qualquer outro problema crônico de ordem física, por exemplo, um problema de coluna, um problema de bursite no ombro, um acidente que eventualmente a pessoa tenha que às vezes acabou debilitando um pouco uma perna, ou um braço, ou movimento, alguma pequena limitação de movimento, Ju, se considera uma deficiência. sim, Olha só, interessante. né? Muito interessante. Então, assim, olha o nicho de mercado que se tem para trabalhar. E, aliás, a ideia em todo esse nosso material é, inclusive, também trazer um apoio para familiares também, para que o profissional do direito esteja também preparado para acolher também os familiares e não pura e simplesmente mercantilizar o nosso trabalho. É óbvio que vamos ter que dar, inclusive, ferramentas para que o profissional, né, consiga aí encontrar o seu cliente, onde ele buscar isso de forma ética, de forma respeitosa, mas ao mesmo tempo de forma humanizada. Porque é isso que nós queremos buscar, né, que o profissional do direito eles tenha empatia, porque realmente são clientes e são pessoas que estão numa situação muito delicada e que todas as portas foram fechadas para elas. Sem dúvidas, né? sem dúvidas. Então a nossa ideia também é trazer isso. Não, sem dúvidas. E eu estou muito entusiasmada, Fabrício, porque eu falo que a gente usava no Código Civil, né, a questão da loucura de todo gênero. Lembra disso? Loucos de todo gênero. Loucos de todo gênero. A gente brinca isso fazendo uma piada mesmo. Nós não deixamos de ser um louco de todo gênero, né? Mas, enfim. Na verdade, o que acontece? Justamente essa terminologia do PCD, do autismo, é o que vai me guiar para o pós-doutorado. Que bacana. Pode ter certeza que essa influência tua, eu não sabia de qual tema, mas com certeza vai ser alguma coisa ligada a PCD, ligada a autismo. Porque eu adoro estudar. Eu adoro estudar. Hoje eu vivo com um livro de autismo no avião, bolsa, na bolsa, e vai para tudo quanto é lugar. E o mais importante também, Fabrício, é te agradecer. Imagina. Te agradecer por esse nicho que você abriu para mim. Sim. Né, que a gente eu tô ainda assim caminhando um pouquinho só do seu conhecimento, mas tenho certeza que vai dar para colaborar com alguma coisa. Não, eu não tenho dúvida, muito pelo contrário, né? Conhecendo da tua capacidade e o quanto que você está se debruçando sobre esse assunto, Ju, eu não tenho dúvida nenhuma de que logo, logo nós vamos ter muita novidade aí vindo de você. Não tenho dúvida disso. E o mosquitinho do doutorado você picou de novo em mim aqui, né? E eu falei, ai meu Deus, eu não estava nem pensando nisso. Mas eu sei que esse ano não vai dar, mas quem sabe em 25... Mas que bom, eu fico muito feliz e eu não tenho dúvida de que muita coisa boa vai vir em logo, e a nossa ideia é realmente trazer aí para os profissionais e para o público também. Eu acho que nós podemos até estender isso, porque formando profissionais de direito qualificados é a possibilidade da gente retribuir para a sociedade aquilo que a gente, com a bênção de Deus, conseguiu. Né? Então, eu acho muito importante todo esse trabalho que você tem feito e com muita honra e com muito orgulho me colocando junto com você. Eu fico muito feliz, que agradeço. Ju. Muito feliz. Ju, vamos caminhando então para o nosso final, e eu gosto muito de fazer também uma pergunta de finalização e que a gente pensa agora do daqui para frente, né? Ju, qual é o mundo que você quer daqui 5 anos? O que você quer ver daqui 5 anos? Olha, vou falar em âmbito coletivo. Eu gostaria de ver mais proteção animal.
Eu gostaria de ver mais proteção ao PCD e ao autismo. Eu gostaria de ver as famílias se dando bem. Uhum. Sabe? Proteção à criança, ao adolescente, na verdade, ao idoso. Eu sei que é muito amplo o que a gente gostaria de ver, mas eu gostaria de ver uma sociedade mais justa com esses campos de atuação. Tá? Principalmente questão de discriminação contra PCD, contra autismo. Não gostaria de ver mais esse tipo de coisa. Sim. Tá? Em âmbito... Isso... No coletivo. No coletivo. Uhum. Agora, no individual, é que o meu exemplo, certo, de uma pessoa que teve ali uma depressão crônica, mas uma depressão extremamente crônica. Minha médica até assustou que demorou 1 ano e meio para me curar da depressão. Essa depressão crônica me inspire mais Sem dúvida. a falar para essas pessoas, pessoa com deficiência ou pessoa que tem uma depressão, falar assim, é possível sair dessa e retomar a vida. Sim. Basta ter força. Que bom. E eu, Fabrício, se não fosse a minha mãe, que ela me acolheu nos braços, ela foi morar comigo nessa época. Se não fosse a minha mãe, eu acho que eu não teria forças para poder ter passado dessa situação e hoje me tornar talvez uma profissional melhor do que eu era. Com certeza. Então, olha a importância do apoio familiar, né? E a importância da dona Sônia na sua vida, né? É verdade. Que bacana. Que bacana. Verdade, eu falo para ela às vezes, mas dona Sônia, larga do meu pé, dona Sônia, larga do meu pé. Mas ela tá lá e tá feliz da vida de pegar no meu pé, deixa ela. Que bom, que bom. Ju, muito, muito obrigado por você estar aqui, né? Nossa, eu estou muito feliz, porque você tem uma importância muito grande na minha história. E na história de muitas pessoas, muitos professores, muitos advogados. Você formou muitos previdenciaristas em todo o Brasil, né? E hoje o direito previdenciário é essa potência, sem dúvida nenhuma, porque você também colocou a mão nisso. Obrigada. Lá atrás, né? Foi uma desbravadora, onde era tudo mato, né? Numa época que nós não tínhamos nem material para estudar. Né? E eu acredito que você vivenciou isso mais ainda do que eu, porque eu comecei a ter o contato com o previdenciário em 2006, 2007, né? E já era muito difícil, não tinha material, não tinha nada para estudar. Eu imagino lá no início dos anos 2000, né? 2001, 2002, o quanto foi mais difícil Vladimir ainda. Novaes Martinez e ponto. E era só, né? Então, muito obrigado, Obrigada Ju. a você. Tá? Parabéns primeiro por trazer para nós aí essa nova Juliana, né? Com coragem, né? De assumir as suas limitações, mas ao mesmo tempo mostrar todas as suas potencialidades. E eu fico Obrigada, muito Fabrício. feliz mesmo e muito honrado de estar vivendo com você agora essa nova história e estar junto contigo. Viu? Eu que agradeço, Fabrício, muito obrigada. Obrigada, Camila, também. E você sabe que você pode contar comigo para o que der e vier. Amém. Obrigado, Ju. E a você, então, que nos assistiu, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, tá? Repetindo, inscreva-se no canal Dialetou, no YouTube. E aí eu quero mandar um beijão pro Lineker e pra Val aí do Dialetou, nossos grandes parceiros, grandes amigos, que sem dúvida nenhuma o Dr. Teia não estaria aqui se não fosse também pelo empenho deles. Quero mandar um beijão enorme para toda a minha equipe, tá? Para Camila Badoco, para Andresa Moraes, para Fernanda Mota e agora temos também o Roger, né? O Roger Melo também integrando aí nossa equipe. Fico muito feliz, tá? Então repetindo, vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe o programa Dr. Teia, sempre assuntos de muito interesse para a comunidade autista, comunidade PCD, para a área do direito, área da saúde, área da educação. E eu não tenho dúvida que você vai gostar muito e todo o conteúdo aí de muita qualidade. Um beijão para você, que Deus te abençoe e até a próxima.